Eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nós poderíamos questionar quais das nossas companhias influenciam no nosso processo de evolução. Quais dessas companhias interferem em nossos destinos? Quantas pessoas ao seu redor já interferiu positivo ou negativamente em seu processo? Hoje pela manhã normalmente eu costumo ouvir vídeos sobre que motiva, né, que traz boas energias, e eu ouvindo, salvo engano, uma filosofia que a senhora relatava que você tem que agradecer principalmente aos seus inimigos. Principalmente, não aos inimigos necessariamente, mas às pessoas que te fizeram algum mal. Porque não necessariamente quem lhe faz o mal é um inimigo declarado, né? Às vezes até de forma inconsciente ele lhe prejudica, ou porque ele tem um outro interesse que diverge do seu. Mas não quer dizer que ele é seu inimigo. Mas existem pessoas que têm ações que acabam nos prejudicando. Mas até onde essas ações não foram positivas no seu processo evolutivo? Eu ouso dizer e costumo dizer que nem tudo o que é dito ruim é de fato ruim. Pode ser desconfortável, né? Mas que em um balanço geral é positivo para o nosso processo de crescimento. E os laços evolutivos que nós temos, laços é o amarradio, né? As conexões que nós temos uns com os outros são fundamentais nesse nosso processo de evolução, de crescimento, de aprimoramento. Nossas atitudes de uns para com os outros apertam ou soltam os laços evolutivos em nossas relações mútuas. Então, é você quem determina o nível ou a força dos laços que você tem um com os outros. Se você costuma ligar ou só entrar em contato com as pessoas quando você precisa, pode ter certeza que você está afrouxando os seus laços evolutivos. Você tem que ter a maturidade também de perceber quando o outro precisa e estar predisposto a auxiliar neste processo. Isso fortalece os laços. Mas também não é estar perto a todo instante, a todo momento, satisfazendo as vontades do outro. Há um conceito de liderança que eu li no livro O Monge e o Executivo, que é muito interessante, que ele diz que ser líder é você satisfazer a necessidade do liderado. Aí o protagonista do livro questiona, mas se eu for satisfazer a necessidade de todos, eu não vou conseguir. Ele disse, você não está me ouvindo, é satisfazer a necessidade, não a vontade. Isso há uma diferença assim, abismal entre o que o outro quer e o que o outro precisa. Entre o que o outro espera de você e entre o que você pode dar. E você só é capaz de saber o seu nível de capacidade de ajuda ao outro se você se entende, se você se conhece, se você sabe quais são seus objetivos, sabe qual é o seu papel na vida dos outros, na vida da pessoa, e até onde você pode interferir ou não. Às vezes você pensa ajudar e às vezes você está atrapalhando. Às vezes você pensa atrapalhar e você está ajudando, né? Tem amizades que são muito importantes e às vezes nós precisamos ser enérgicos com elas, né? Não adianta só acariciar, dizer que está tudo bem, que está tudo certo. A pessoa chegar com um problema, você consolar. Às vezes você precisa ser mais forte e dizer, não, está errado, não concordo, não gosto, não. Saber também confrontar, né? Mas desde que a nossa intenção seja forte. Nós precisamos desenvolver os nossos laços com os nossos afins, nossas companhias, mas não só do lado afetivo, não é? Nós temos os nossos laços evolutivos com a nossa família consanguínea, né? E com a nossa família espiritual, que é muito mais ampla. Então, são laços fortes de evolução. Mas nós não precisamos basear esses nossos laços apenas na afetividade. Nós também precisamos pensar nos nossos laços muito mais amplo, como um todo, para ir nos ajudando. E aí nós temos laços, podemos dizer, de primeiro grau, né?
segundo e terceiro. Nós temos, e às vezes eu estabeleço o laço com uma pessoa em razão do vínculo sanguíneo que eu tenho com ela, que são meus parentes, né? Às vezes pelas afinidades que eu tenho com ela, seja intelectual, seja afinidade musical. Então, às vezes eu estabeleço laços com outras pessoas que eu nem conheço, de acordo com a afinidade que a gente tem. Aí tem a afinidade cultural. Às vezes a gente fala o mesmo idioma, a gente já tem afinidade. Se eu chegar em Cabo Verde, na África, a gente já tem uma afinidade em comum, que é o mesmo idioma. Se eu chegar em Portugal, a gente tem uma afinidade também, né? Então, assim, já em um país inglês, a afinidade de gente já é menor quanto ao idioma. Então, as questões culturais também. A América Latina tende a ter um costume parecido, então a gente já tem um nível também de afinidade, de ritmo, de música. Quem mora aí nos trópicos, né? Na região tropical, que já é calor, já tem alguns tipos de hábitos, então nós temos aí também as afinidades culturais. Quando eu participo de uma determinada categoria profissional, a gente também desenvolve os laços de coleguismo, né, uns com os outros. Então, todas essas são formas de ligações, sejam por interesses sociais, comerciais, industriais, profissionais, seja para a gente sobreviver. Às vezes você estipula com outra pessoa uma sociedade, às vezes você acaba se vinculando, se afinizando, criando laços com pessoas para sobreviver. Às vezes é necessário, né? Os casamentos surgiam assim antigamente, né? Então, nós precisamos pensar como um todo. Nós precisamos nos conectar com as pessoas através da nossa razão, das nossas energias, da nossa emoção e com o nosso corpo físico também. Tudo isso são formas da gente pensar e estabelecer e fortalecer esses nossos laços. Com consciência e discernimento, naturalmente a gente vai dar prioridade aos laços que são saudáveis, que nos levam a um processo evolutivo, a uma melhoria, a um crescimento, a um desenvolvimento. E aqueles laços evolutivos que são muito densos, pesados, às vezes nós precisamos deixá-los de lado por enquanto, até termos condição de assistirmos e ajudarmos. Então, nem todo laço ele é saudável, não é? E como nós estamos tratando de laços evolutivos, é importante a gente saber diferenciar no nosso dia a dia quais são as companhias que favorecem o nosso crescimento e as que não. E as que não, por quê? Né? E as que sim, por quê também? E como nós podemos aí ampliar a ajuda a essas pessoas. Então, nós precisamos ter esse nível de discernimento, de clareza. Então, assim, eu sempre questiono o que é que nos gera karma e o que é que faz a gente se conectar um com o outro. A questão do antagonismo de interesses é um dos que mais gera vínculos. No direito, a gente diz que surge a necessidade do direito estar presente na sociedade quando uma pessoa diz que tem um direito e aí cobra da outra e a outra diz que ela não tem aquele direito. Ou quando duas pessoas querem a mesma coisa que não dá para ser dividida para as duas, né? Então, quando surge um litígio, aí surge também a intervenção do direito para resolver aquele litígio. Então, eu também penso que quando surgem aí erros, quando nós erramos nas nossas atitudes, nas nossas manifestações, aí surge o que a gente chama de karma, né? Pouco estudado no Espiritismo, a gente chama no Espiritismo mais de lei de causa e efeito, né? Então, pela lei de causa e efeito, quando eu erro com alguém, e esse erro, né, atinge tanto na vida material, que aí reverbera, que atinge na vida física, atinge em nível mental e atinge em nível emocional, inevitavelmente. Então, isso desequilibra, pode gerar desequilíbrios evolutivos, e você prejudicando o outro, você precisa reparar. Então, esses erros e os nossos acertos nos mantêm conectados uns aos outros e a gente acaba se desenvolvendo. O que mais faz a gente errar no nosso processo evolutivo é a gente deixar que a vida da gente seja dominada pelas emoções e não pela razão. Se você for um pouco mais racional nas suas ações,
você tenderá a errar muito menos. E errando muito menos, você vai se soltando de laços pesados e densos para se conectar com laços mais leves que lhe favoreça o crescimento. Porque só uma pessoa leve, do ponto de vista kármico, tem a capacidade de se dedicar ao estudo, à pesquisa e a melhorar a vida dos outros. Se você está muito denso, só preocupado em fazer maldade, falar mal dos outros, pensar em o outro consegue ou não, vai acabar com a vida dele, esse nível de pensamento, você está muito ocupado com o problema, então você não tem força nem energia para as soluções, né? Então é interessante você mudar a sua postura, mudar a sua forma de pensar e pensar menos com o corpo e com as emoções e pensar muito mais com a razão, com o discernimento e com a finalidade dos seus atos. Ora, se você tem como finalidade se ajudar e ajudar os outros, causando o mínimo de danos aos outros, então que você tome atitudes e ações mais racionais para atingir esse fim. E não vá agindo aí feito um animal que vai atacando qualquer um que lhe ataque, né? Se um cachorro latir com você e você late de volta, tá complicado o processo, né? Então eu acho que não era para você ainda estar na fase humana. Mas se está, é porque você tem capacidade. E a gente tem que ter cuidado para não deixar que os traumas da vida, os desafios que a gente passa, bloqueie a nossa vontade e a nossa insistência de querer ser melhor e de querer ajudar os outros a serem melhores. Mas que também, aí vem o paradoxo, por mais que a gente queira que o outro seja melhor, você não tem controle sobre o outro, você não domina o outro. Então você tem que se contentar, né, em se modificar e esperar que o outro se modifique no próprio tempo dele. Mas aí você pode orientar, né, dar uma dica de como é esse processo de superação, e quando você se supera, você vira um exemplo ao outro. Então ele vai percebendo que há outras saídas, outras formas de ser e vai tentando mudar. Então é muito importante você racionalizar as suas emoções. Ou como se chama hoje na ciência convencional, no dia a dia, se chama de inteligência emocional, né? Se uma pessoa lhe xinga no trânsito, ela deve estar com algum problema, eu não preciso responder essa agressão, né? Nem me conhece, então você segue em frente e previne aí uma reação, uma agressão diferenciada, que pode até ceifar a sua vida. Não tem sentido você perder uma vida por conta de uma discussão no trânsito. E às vezes isso é motivado porque você está com fome, porque você está cansado, né? Então você cuidar do seu corpo físico, você evita também que você perca a sua própria vida, né? E suas missões, seus compromissos, seus laços com os outros que estão aqui. Então, você tem que priorizar, você tem que olhar a vida como um todo, você não pode olhar só o momento, né? E isso é o uso da razão, isso é o uso do discernimento, isso é ser uma pessoa mais esperta, né? Além disso, nós temos também o amparo dos nossos amigos não físicos, né? Além das companhias, dos laços evolutivos físicos, ou seja, de pessoas encarnadas, nós temos os laços e companhia das pessoas não encarnadas. E essas pessoas não encarnadas, elas nos amparam com sugestões, com pensamentos, tanto positivo quanto negativo, depende do seu nível de assistência, né? E aí você acaba tendo essa interferência positiva no seu processo evolutivo, com conhecimentos, insights, né? Tem hora que você vai se desequilibrar com uma pessoa, você recebe um pequeno insight mental. Essa tal pessoa está com tal problema, você diz, então eu também não vou agredi-la, né? Que isso é um sintoma, ela está manifestando um sintoma, eu não vou agravar o processo dela. E aí você se retrai e às vezes é a melhor coisa para a pessoa. Né? Então você tem que ter essa visão mais universal da coisa. E não ver só um momento, você tem que ver o todo. Já tive discussões com amizades, que somos seres humanos, é natural a gente ter discussão. E depois eu pensar, certo, mas vale a pena você perder uma amizade por um equívoco, um erro ou uma discussão? Não, jamais, né? Então a gente discute, briga, entra, depois se reconcilia, mas perder a amizade não, né? Depende do erro também. Tem erros que você precisa se afastar um tempinho. Mas há erros que são infantis ainda, até do nosso ponto de vista, que a gente precisa ter esse discernimento para não perder a amizade por bobagem.
Eu conheço pais que não se falam, aliás, pai e filho que não se falam, conheço irmãos que não se falam, porque às vezes na adolescência teve um probleminha e pronto, não se falam e não se falam até hoje. Isso é uma imaturidade, né? Gigante. Então você não está pensando como um todo, você não está vendo como um todo. Eu lembro que eu tive uma experiência na adolescência de que a gente estava na fase dos rocks, né? Eu acho que todo adolescente tem uma fase musical que vai passando por todos os ritmos. E aí a gente estava na fase de estudar, de ouvir bastante rock, a gente ouvia Nirvana, Queen, Linkin Park. E aí tinha um colega da gente e a gente escrevia muito nas capas de caderno, o nome e tudo. Aí todo tava na moda de todo mundo colocar fulano de tal, 100% rock. Aí eu nesse mesmo caderno coloquei Marcelo, 25% rock. Porque eu me entendia que eu gostava também dos outros estilos e não era exclusivo. Não tinha um gosto exclusivo. Hoje o meu colega ficou de mal de mim. Eu disse, "Oxe, mas como não tem motivação, eu não vou ficar de mal dele em razão disso. Tá, e todo lugar que eu chegava que tava a turma, eu falava com todos, inclusive com ele. Aí no impulso ele respondia. Aí depois eu disse, "Oxe, mas eu tô de mal dele, eu não poderia responder." E depois pronto, voltou a falar naturalmente. Eu ia muito deixar que uma bobagem tão pequena, não é, interferisse na nossa amizade, que era algo que já tinha algum tempo e era muito mais concreta. Então, mesmo de forma espontânea e ainda sem o discernimento que eu tenho hoje, eu já tinha uma atitude que eu não admitia ser controlado por uma infantilidade, por algo que eu achava que não tinha razão de ser. Então, a minha base racional já era um pouco melhor do que da maioria das pessoas ao meu redor. Então, isso a gente traz para a adultidade, a gente precisa ter um pouco mais de razão, pensar muito mais antes de agir, né? Por isso que a nossa cabeça é maior do que a nossa boca, né? Talvez para a gente pensar mais e falar menos. Porque o que a gente fala, depois fica difícil da gente revisar, retirar. Então é muito melhor você trazer de forma raciocinada o problema com soluções, do que você abrir e falar, satisfazer ao seu cardiochakra, né, que é o chakra das emoções, e o seu mental chakra ficar lá bloqueado. E aí você tem que pensar como um todo, né, para poder causar menos danos, ter mais discernimento e ser o melhor que você pode. Então isso fortalece os laços. E quando você compreende o outro ele adquire respeito por você. E ele adquirindo respeito é um laço que se cria. Na literatura espírita, certa vez lendo um romance, eu vi uma pequena história que dizia que quem tem mais condição de ajudar o seu declarado inimigo é você. Porque só você que tem uma energia forte com ele. Então, às vezes, ele está lá perdido no umbral, né? Esse seu inimigo, e quando você chega, ele se retorce, ele se remexe todo, porque ele lhe sente, mas ele não sente mais ninguém naquele ambiente. Porque o ódio por ele é tanto por você que você tem uma conexão energética com ele. Então é um laço. Então, às vezes, só você vai ter condição de ajudá-lo. E aí, quando eu li isso, ainda na adolescência, eu fiquei assim, entusiasmado com isso. Eu disse que interessante, como são os mecanismos da vida, né? Porque mesmo uma pessoa que me prejudica muito, no futuro serei eu a responsável pelo resgate dela. Isso eu achava o máximo, eu achava muito interessante. Claro, ainda na ingenuidade, não entendia a dimensão do que era uma inimizade pesada, né? Mas mesmo assim, isso mostra como os nossos laços, ainda que antagônicos, que diferentes, que divergentes, nos auxilia no processo de recuperar um ao outro. Imaginemos nós, aqui na cultura paraibana mesmo, as mulheres assumem um papel de dona de casa muito mais ativas do que, por exemplo, na região que eu cresci, na Bahia. Que a coisa não é ainda tão formal ou tão tradicional como aqui é, em termos de comparativos. Mas aí o homem tende a ser mais lento nas atividades domésticas, mas muito mais voraz nos trabalhos braçais, no sustento da família, que são honráveis, né? Essas posturas. E como um vai puxando o outro, como um vai auxiliando o outro em ser diferente naquilo que eles são diferentes e unindo os pontos. E isso também é muito importante. É como os laços nos provocam a mudar, né?
Às vezes o homem não gosta de sair, mas a mulher gosta e fica puxando, aí ele tem que se socializar para satisfazer a mulher. Nisso ele vai encontrando outros amigos, outros débitos do passado, outras reconciliações, e ele vai se interagindo. E a mulher vice-versa, aprendendo a ter mais acalmia nos sentimentos, a ser mais tranquila. E aí vai se provocando um ao outro e esses laços vai favorecendo esse crescimento. Então, a convivência é um processo extremamente proveitoso no processo evolutivo. E aí acaba também trazendo nossa procedência, né? A gente nunca vive só o tempo todo. A gente temos os nossos momentos que precisamos de reclusão, mas nós nunca estamos só. Já nascemos aí integrando uma consciência, né? Boa parte passamos aí basicamente 9 meses conectados totalmente com um outro corpo humano, com a outra consciência. E esse é um processo bem interessante na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, na nossa forma de interagir uns com os outros. Então nós temos uma afinidade gigantesca com as nossas mães e esse laço a gente até chama as mães como amparadoras, né? São guias da nossa vida física, né? E nos auxiliam bastante aí em nossos percalços, em nossas lutas. Isso é muito importante do processo de crescimento. Mas nós também temos, nem tudo é flores, né? Nós também temos os laços que acabam destruindo outras vidas. Como nós falamos, o karma ele é definido pelos nossos erros, né? Então, às vezes há consciências, há infiltrados dentro do nosso grupo evolutivo. E o que é um infiltrado? É uma pessoa que se finge de boa e é ruim, né? E há pessoas assim dentro do nosso grupo evolutivo. Então, há infiltrados no nosso grupo que pregam, se fingem de bons e acabam aliciando várias pessoas. E aí são os grupos que acabam cometendo genocídio, matando em massa, favorecendo aí a máfia, o tráfico de drogas, o tráfico humano, sabe? Todas posturas coletivas que acabam deturpando, desrespeitando o direito do outro e gerando um grande karma. Isso é o que a gente chama de uma heterocorrupção. Tem a autocorrupção, que é quando você se corrompe por você mesmo, e tem a heterocorrupção, que é os outros lhe corrompendo. Ou quando você também corrompe os outros, né? Nesse processo de crescimento. Então, nessas heterocorrupções, nós temos aí, por exemplo, os abusos de poder, abuso de poder econômico, como alguns políticos, algumas empresas, né? Abuso de poder social, né? Tipo ditadores, que acaba aí deixando o pessoal passar fome. Tem também abuso de poder político, tem os impérios religiosos, que assim, vive às custas muitas vezes da exploração do povo. Não da exploração, mas do ganho do que a pessoa tem, não é? Isso chega a ser desumano, de certa forma. Então, tudo isso gera as interprisões grupocármicas, que são as prisões que nós temos uns com os outros em nosso processo evolutivo. Então, em conjunto, no futuro, nós vamos ter que reparar esses processos. Uma outra dificuldade que nós temos em ajudar uns aos outros no processo evolutivo é a teimosia. Eu sempre digo que há a teimosia positiva e há a teimosia negativa. Mas o que é que define uma positiva e uma negativa? A teimosia negativa é aquela onde você teima em não aprender coisas novas e a não entender o processo evolutivo. Você resiste. A teimosia positiva é aquela onde você rejeita ficar na mesmice, onde você rejeita ficar no arroz com feijão. Você quer evoluir, você quer se desafiar, você quer buscar conhecimento. Então, quando você é teimoso no sentido de insistir, né, na busca pela sua melhoria, e o seu grupo lhe pressiona, por exemplo, você é de uma família extremamente religiosa, independente do segmento, e você quer ser um cientista, você quer pesquisar a solução e a sua família não quer deixar.
né? Então, nesse aspecto, ser teimoso é um processo evolutivo para você. Agora, você quer modificar, quer fazer, por exemplo, uma transfusão de sangue para sarar alguém e a pessoa não quer, porque os familiares, a pessoa quer, mas os familiares não deixam pelo processo religioso. Isso é um processo de teimosia negativa, porque você tá querendo, você vai complicar uma vida, né? Então, você desrespeitando vidas, você está criando karma. E você precisa deixar de ser teimoso para entender os processos evolutivos que está acontecendo o tempo todo, modificar a sua forma de pensar e crescer com isso. Né? Porque a teimosia, ela deixa você burro, paralisado, para trás, desatualizado, antievolutivo, ranzinza. E aí eu posso trazer mais aí uma série de adjetivos pejorativos das consequências negativas da teimosia. Que a teimosia, como usualmente falando, é você manter a resistência ao novo, né? Ao que cresce, à evolução. Então, é muito importante ter conhecimento da nossa evolução e saber dessa interação que nós temos uns com os outros para aceitarmos mais as opiniões. Para mudar, você precisa refletir bastante. Mas pelo menos entender, tentar se entender e diminuir a sua insistência no erro, porque ser teimoso é você insistir no erro. Tem pessoas que eu conheço aqui mesmo que são diabéticas e elas comem açúcar todo dia. Isso é um erro gigante, né? Uma teimosia básica, mas é uma teimosia. Imagina no processo evolutivo. Eu tenho ultimamente pensado muito nessa questão da fofoca e do falar mal do outro, do quanto que isso é pejorativo. E aí é uma teimosia. Se você sabe que não presta, não serve, você faz, está sendo teimoso, né? E a gente tem um monte de teimosia, que a gente sabe que não deve, mas a gente faz. Tem que fazer atividade física todo dia, mas hoje eu não vou, estou sendo teimoso, né? É uma teimosia. E aí complica a minha vida e pode ter várias outras coisas. Então, o nosso processo de evolução, ele acontece mais ou menos da seguinte forma. Nós temos comportamentos antiéticos, desrespeitosos aos direitos dos outros ou antissociais. Depois, nós passamos por um processo de vitimização. Cheguei no plano espiritual e entendi que tudo que eu fiz foi errado. Acabei com a vida das pessoas, principalmente de quem eu amava. Aí eu começo, vida após vida, a lutar para reparar aquilo. Criando ONGs, lutando por instituição, passando a vida assim naquelas lutas de tentar construir uma casa de recuperação e tudo mais, vou lutando. Depois reencarno, começo a batalhar de novo, mas tudo que eu faço dá errado. Né? Lei de afinidade, lei de causa e efeito. E aí eu entro na vitimização, começo a dizer, nada na minha vida presta, tudo que eu faço dá errado. Me desculpe, mas isso é consequência da lei de causa e efeito, né? Uma hora você fez, agora está reparando. Consciente ou não, você plantou, infelizmente tem que colher. Mas não desista, insista, você está no caminho certo. Depois você começa aí, continua se dedicando para mudar e desfazer tudo o que você fez, né? As corrupções, os crimes, tudo para você ir tentando reparar. Depois você entra em um processo de recomposição. Você já reparou basicamente quase tudo do que você fez e você já está recomposto. Tudo que você faz flui. Agora você já está quase pronto para ser um pesquisador universal, né? Um estudante, um modificador de realidades. E aí você entra no processo de libertação. Quando você entra no processo de libertação, você já está solto da lei de causa e efeito, né? Você já não tem mais maus a reparar. E aí você também já está um pouco solto da lei que nos obriga a reencarnar aqui, que eu ainda estou buscando entender por que a gente tem que reencarnar tantas vezes aqui. Em que pese a gente já sondou aí que varia de acordo com o nosso tipo de tarefa, né? O que a gente está fazendo aqui, qual é o nosso tipo de missão. Se a gente está sem missão nenhuma, a gente reencarna mais. Mas quando começamos aí a ter missões, vai diminuindo as nossas reencarnações e o tempo que a gente passa no plano espiritual e no plano físico. Quando a gente vira um pesquisador multidimensional, já se interessa por questões que não envolvem só eu, né? Você já está preocupado com o outro, você passa mais tempo no plano espiritual, estudando, investigando, pesquisando, aí vem menos para cá.
E quando vem, aí continua suas pesquisas, seus estudos. A vitimização é uma das fases principais, a gente vê muito, né? A gente passa, tem momentos que a gente está nessa vitimização, e tem momentos que a gente percebe que já passou. Então, o processo de vitimização é muito difícil de reparação, porque você está achando que tudo que você faz está sendo inútil. E não é bem assim, é porque você está equilibrando aí sua ficha, né? E assim, pode exigir muitos séculos, muitas vidas, depende do seu nível de corrupção. Corrupção é erro, né? Depende do seu nível de corrupção nas outras vidas. Mas só você pode se julgar e fazer seu balanço. Mudanças na nossa personalidade, elas só acontecem quando a gente altera a nossa vontade, a nossa intenção e a nossa organização. Esse processo de você sair de atitudes antissociais, antiéticas, até você chegar na sua libertação, requer uma mudança inúmeras vezes da sua vontade, da sua intenção e da sua organização. Quando eu tenho uma vontade, eu tenho que saber qual é a minha intenção, por que é que eu tenho aquela vontade, e também me organizar para atingir os fins que eu quero, né? Então isso é um trabalho consciente que você precisa fazer. E eu anotei aqui que tudo respeita a lei da vontade, que é a sua força, a sua energia, o que você quer fazer, a lei da ação e reação, assim como a lei de afinidade, né? A lei de afinidade são as pessoas que estão conosco nesse nosso processo evolutivo. Ninguém consegue, pelo menos que eu conheço, né? Se desvincular ou achar uma brecha nessa lei da afinidade. Então, nós somos inseparáveis. Nós não vamos nos separar por muito tempo. Então, vocês vão ter que me aturar um tiquinho por aqui. Mas esse é um resultado natural da nossa lei de afinidade, né? Então, assim, é bom você deixar de ser vítima direta dos seus erros, porque quando você está nessa vida lutando, batalhando e tentando, e assim mesmo se sente incapaz e que vê que não está conseguindo, então você está sendo vítima de você mesmo, né? Então você está sendo o seu algoz do passado, você está colhendo agora, natural. Então a gente tem que ir plantando, ajudando, auxiliando, se esforçando para que deixemos de ser vítima de nós mesmos e aí a gente já começa a tratar os outros que também nos fazem de vítimas, né? Então é muito importante. E aí ou seja, no processo natural para você se tornar uma pessoa melhor e ajudar os outros, primeiro você tem que se libertar de ser vítima de você. Por exemplo, tenho uma oportunidade de estudar e não estudo. Aí hoje eu reclamo porque há uma crise econômica e eu não tenho dinheiro. Você é vítima de quem? Da crise econômica ou da sua preguiça? Não é? Então assim, é fácil você terceirizar, mas naturalmente você percebe. Você é vítima de você mesmo. Da sua pouca falta de conhecimento, de insistência, persistência, dedicação, né? Então assim, você foi agredido dentro de casa ou agredida, sabe que o temperamento das pessoas não muda, mas você volta. Aí você é agredido mais ainda. Certo, a culpa é de quem? Você está sendo vítima de você mesmo, da sua burrice, né? Do seu agir com a emoção. E não tem o que se alisar, não tem o que se adular. É você e você mesmo. Então, você também tem que deixar de ser vítima, né? De se auto-vitimizar. Para passar para a sua libertação. Claro que esse processo é multimilenar, às vezes mas a maioria de nós aqui já temos condição de sair dessa submissão. E eu não entendo por que, e até entendo, né? Por que a gente se deixa ainda ser tão vítima de tudo, né? Nós já temos condição de se libertar de muita coisa. Então que preguiça é essa nossa, né? E além disso vem as pressões externas, quando a gente quer melhorar, vem a pressão do grupo. Normal, mas por que a gente tem tão pouca resistência em se aperfeiçoar, né? A Terra, quando a gente já se torna uma consciência mais liberta, né? A Terra ela se transforma, ela deixa de ser uma escola, porque aqui a gente considera a Terra como uma escola, né? É um presídio e um hospital. Nós estamos pagando os erros do passado, nós estamos nos recuperando das doenças patológicas que a gente tem inúmeras e nós estamos aprendendo. Só que o que está predominante aqui ainda é sermos pacientes e detentos.
Então, a maioria de nós aqui somos ainda, estamos pagando pena de erros passados e estamos nos recuperando de doenças passadas. Pouquíssimos estamos estudando, né? Então, quando você se torna mais liberto, desperto, você começa a ver a Terra não mais como um hospital e uma cadeia, mas sim como uma escola. Você está aqui para aprender. E você prioriza isso acima de tudo. Então, você começa a querer aprender com os outros, e aí você já muda a sua postura, de querer ensinar, de levar a vida a todo custo. Mas não, você já quer aprender junto com os outros, você já quer ensinar, aprendendo em grupo, né? Tudo que você aprende, você já quer ensinar, isso é bom também. Você já quer acertar junto com os outros, você não quer errar. Em vez de errar como antes, que a gente deturpava, a gente já tem vontade de acertar. Você já quer demonstrar o que aprendeu a lição evolutiva, que é os tapas na cara que a gente leva, né? Você já quer também ensinar o que é universalismo, de você respeitar todas as diferenças, em suas diferenças, sem querer impor aos outros verdades, sem nada. Então a vida ela já se torna um pouco mais tranquila, do ponto de vista filosófico para você, né? O que não quer dizer que ela vai ter pouco desafio, não necessariamente, mas nós aprendemos a evoluir e crescemos. Então é muito interessante a gente se libertar de ser vítima de nós mesmos, né? Fortalecer os laços evolutivos que nós temos, limpar da nossa agenda, ou da nossa lista de amizades, as amizades que não são benéficas ao nosso crescimento, ao menos temporariamente, para que a gente saia de perto, se qualifique e volte como professor, né? Como professor, como médico ou como um ressocializador. Mas é muito importante você cuidar de você primeiro para poder ajudar também os seus. E que esses laços, eles são eternos. O eterno como a gente chama no espiritismo, infinito, né? O eterno é como se fosse infinito. O infinito é aquilo que a gente não conhece. Então eu não conheço o fim do laço que a gente tem uns com os outros. Então, como eu não conheço esse fim, eu posso dizer que esses laços são eternos, né? Então, os laços de amizades são eternos. Nós adquirimos uma tranquilidade de vida a partir do momento que nos libertamos de ser vítima de nós mesmos e saímos desse jogo. Você me matou em uma vida, eu lhe mato em outra, você me mata em outra, eu lhe mato em outra. Não, cansei desse jogo, então me matou, pronto, tá bom. Vou sair desse jogo, vou me qualificar e vou tentar lhe ensinar como não matar. Começando pelo exemplo, né? Então, quando você para de jogar o jogo do gato e rato, né? Você começa a modificar a você e as energias ao seu redor e você começa a reparar aí os seus erros. Então, os laços evolutivos são essenciais para o nosso crescimento e para o nosso processo de evolução. E assim encerramos aqui mais um episódio, agradecendo a todos e já desejando aí um feliz e próspero ano novo, né, cheio de realizações, de organização, de discernimento, que a gente busque saber mais quem nós somos, porque eu penso que nós somos mais extraterrestres para nós mesmos do que os próprios extraterrestres. Nós nos conhecemos muito pouco, mas que nesse ano, né, nós possamos aí começar de forma diferente, de forma em que a nossa prioridade seja nos entender, ver o que é que já está à nossa disposição para a gente se reciclar. Se você não é alfabetizado, procure se alfabetizar. Se não conhece alguma coisa, busque conhecer. Se não tem uma habilidade, busque tê-la. Porque esse desenvolvimento de habilidades será sempre útil no seu processo de crescimento e ajuda aos outros. E assim, não se desespere, a gente nunca está só, jamais. Sempre temos uns aos outros aqui para se ajudar. Então, na hora do aperto, sempre aparece ajuda de tudo que é lugar. Então, você precisa focar